Então, começando mais um programa, nós estamos aqui hoje com a Arlete Menegatti, vamos falar sobre constelação familiar e o tema de hoje é aborto. Então, bem-vinda, Arlete, muito bom ter você aqui nesse lugar bom. Com tanto verde, com tanto verde, tão lindo, uma delícia estar aqui com você. Vamos conversar um pouco sobre aborto, porque é um tema extremamente importante. A gente vê muito, né, nas constelações o quanto os pais ficam parados nesse momento, numa perda, num aborto, né? Então é importante que a gente fale um pouco sobre isso. Os filhos, todos os filhos fazem parte do sistema familiar. Os filhos vivos e os mortos. E os mortos antes, durante e depois do nascimento, né? E não importa o quanto tempo foi a gestação, porque muita gente, como teve pouquíssimos dias, né, poucas semanas de gestação, realmente não chegou a se apegar, né, a se afeiçoar a esse bebê. Então, ele acaba caindo no esquecimento, né, o que é uma exclusão. E o problema maior, né, não é o que aconteceu na época em que ocorreu esse aborto, seja espontâneo ou não. E sim, hoje, né, o mal maior, na verdade, é a exclusão ou a tentativa de esquecimento desses filhos, né, dessas crianças que fazem parte da família, que fazem parte do sistema. Então, muitas vezes, os pais, principalmente as mães, elas ficam ligadas, mesmo sem ter essa consciência, porque teve pouca ligação, como nós acabamos de falar, né? Uma ligação afetiva, mas elas estão vinculadas a essa criança. Então, muitas vezes a mãe diz inconscientemente, né? Eu sigo você, meu filho. E o que isso significa, né? Quer dizer que ela inicia uma caminhada para a morte junto a esse filho, uma caminhada para a doença ou para o fracasso, muitas vezes para a separação. E isso fica muito claro numa constelação, né, Simone? Porque geralmente a mãe, ela fica no chão com essa criança, ou deitada, ou sentada, ou olhando mesmo em pé, mas focada só naquela criança, naquele fato, naquela morte, né? Que ela fica parada naquela perda. E quando isso acontece, ela não fica inteira, né? Ela não está disponível inteira para a vida e nem para os filhos, no caso dela ter mais filhos vivos. Muitas vezes a mãe perde um filho e tem outros que estão vivos. Só que ela está tão comprometida com esse aborto que ela não fica inteira como mãe, na posição de mãe, para os filhos que estão vivos. O que acontece é que daí, muitas vezes, esses filhos, percebendo essa ausência da mãe, né, percebendo esse movimento que ela está fazendo em direção à morte, eles também inconsciente, né, por amor, eles dizem, antes eu do que você, mãe. Então aí a gente vê que alguns filhos começam esse mesmo caminho, né, o que é um efeito cascata. Na realidade, né? A gente vê que através de uma perda que está sendo excluída ou na tentativa de esquecer, há várias perdas junto, né? E não resolve, né? Porque se uma perda resolvesse com outra perda, então estava resolvido, mas quando um sofrimento vai atrás do outro, as próximas gerações vão sentindo esse efeito, né? Como você disse, efeito cascata. Vão sentindo, isso vai se fortalecendo como repetição e isso continua dentro do sistema. Muitas vezes os pais, né, não querem olhar para esse aborto ou por culpa, né, porque por ficar parado ou numa culpa se esse aborto foi provocado, ou então numa raiva se foi um aborto espontâneo, ou raiva por ter tido algum comprometimento físico, ou médico, ou hospitalar, ou por cair na culpa. Então não quer mexer nisso, só que isso não significa que não esteja atuando e influenciando na vida dessa pessoa. Quantos casos, né, Simone, quantas questões a pessoa leva para uma constelação que a princípio não tem nada a ver com isso, e quando a gente olha, quando começam os movimentos e a gente vai ver, e a mãe ou o pai está ali preso.
né? Isso, os abortos envolvem todas as áreas. Os filhos se sentem impedidos de seguir uma vida mais fluida, de entrar na faculdade, de ter sucesso. Os pais, às vezes, se separam depois de um aborto, muitas vezes. A mãe, né, também não vai para a vida como deveria ir, ou não olha mais para os filhos como deveria olhar. A parte financeira também é bem comprometida. Exatamente. E também é interessante falar que muita gente fala, mas eu não tive nenhum aborto consciente, mas as pílulas do dia seguinte, as inseminações artificiais e até o DIU, que muita gente já ouviu falar que pode causar aborto. Então o DIU é uma das coisas que até pediram pra gente falar num dos programas, que também pode ser abortivo. Exatamente. E isso aparece numa constelação e a pessoa fala, mas eu não fiz nenhum aborto conscientemente, né? Mas aparece isso, né? Aparece algumas inseminações, né? Porque tem tentado vários, né? E também a gravidez, quando muitas são de gêmeos, só que a mãe não sabe, né? Muitas vezes no início da gravidez, nas primeiras semanas, ela tem um sangramento, um pequeno coágulo, e o que acontece é que depois o outro feto continua bem, ela faz os exames, e o outro feto está bem, a gravidez vai bem. Ela nunca soube que lá no início daquela gravidez haviam 2 fetos e um não continuou e o outro sim. Então ela nem sabe que ela teve uma gravidez de gêmeos, e que também isso traz um comprometimento para esse filho que estava junto, né, para esse irmão e para os pais, né? Isso também é possível ver através da constelação. Muitas vezes aparece, né, um aborto de gêmeos. E às vezes você pergunta e a mãe não imagina, porque é algo que foi muito sutil, né? Essa perda, ela não percebe, porque é como um pequeno sangramento. Uhum. Então, por isso que é importante que todos realmente sejam reconhecidos como filhos, né? E colocados na posição certa. Então, um exemplo de uma mãe que perde um filho, tem um aborto e depois ela tem 2 filhos que continuam vivos. Então, ela tem 3 filhos, né? Esse primeiro que teve o aborto, esses outros 2, esse é o segundo filho e esse é o terceiro filho. E o primogênito é esse que não está vivo. Quando isso é feito, reconhecido que são 3 filhos e colocados no lugar, isso traz uma paz no sistema, né? Uhum. E principalmente para esse que estava como primogênito e não era o lugar dele, não era a posição dele. Então, além desse estar no lugar errado, o peso de primogênito que não era um peso dele. Então, quando isso é reconhecido, né, traz um alívio, porque as coisas ficam no lugar, né, no lugar certo. E isso traz uma paz, né, para todo mundo, para todo o sistema. E uma das coisas que a gente vê também, existem pessoas que vêm e falam, eu tive um relacionamento afetivo e eu não me desconecto dessa pessoa, ou essa pessoa não se desconecta de mim. E não existe mais nada, mas tem alguma conexão estranha ainda. E muitas vezes quando abre, né, o sistema vê que essa conexão tem a ver com um aborto. Enquanto ambos não sabiam, né, que havia um aborto. Não, mas nós não fizemos um aborto. Mas às vezes existe uma tentativa de uma criança ter vindo e por algum motivo ela não ficou, né? Então isso também aparece. Sim, porque cria um vínculo, né? O Bert fala muito a respeito da relação sexual, o quanto ela cria vínculo, e quando isso gera um filho, um vínculo ainda maior. Uhum. E por mais que essas 2 pessoas não optem em viver juntas, né, elas têm que reconhecer que esse vínculo existe, né, e que esse filho, né, vivendo ou não, faz parte, né, ele faz parte dessa vivência desse casal que vive ou não juntos. Então é algo forte que deve ser respeitado, que deve ser olhado, como eu disse, tendo a opção de viver juntos ou não, né? Porque não é isso que define se está reconhecido, se está incluso ou não. Muitos casais vivem juntos e
é uma relação muito menos saudável, né, do que se nunca tivesse ficado juntos ou se tivessem se separado. Com certeza. Então, o fato de reconhecer essas crianças e dizer, sentir em paz, é um espaço dentro do coração, porque não é falar, né? O reconhecimento não é mental. Não adianta a gente compreender racionalmente. Na verdade, é algo da nossa alma, do nosso coração. Então, quando a gente diz dar um lugar, é dar um lugar de verdade, é um lugar aqui. Não é um lugar na cabeça, reconhecer, falar. Eu posso virar para você e falar, eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Mas eu não sinto isso, é aqui. Isso é o importante. Isso é que move, né? Incluir. E então, eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho, a Arlete em Jundiaí. A Arlete tem um espaço lindo, gente. Ela também trabalha com medicina do ambiente, então imagina como é o espaço dela. Lindo, agradável, uma energia maravilhosa. E então, eu gostaria que você falasse do seu trabalho. Então, em Jundiaí, eu tenho um espaço lá onde eu faço as constelações em grupo, constelações individuais também. Tem um curso que eu dou sempre, que eu amo dar. Esse ano já fiz 3 turmas, vou fazer mais 1 ou 2 no próximo semestre, que se chama Movimentos da Alma, né, Simone? É uma delícia, eu tive, até comentei no último grupo, eu tive 7 dias corridos, né, a gente estava acompanhando o seminário do Hellinger, chegou no dia seguinte, eu levantei cedo e fisicamente era para eu estar bem cansada, e daí eu estava com uma energia, com uma alegria, e aí quando eu me dei conta, eu falei, poxa, porque eu vou dar esse curso, né? Muito bom, eu dou com muito amor, muito prazer, faz bem para as pessoas e para mim. Toda vez que eu dou, movimenta a minha alma também, né? Com certeza. Então é uma honra poder dar esse curso. Eu dou também o Movimentos 2, mas é fundamental que tenha passado pelo Movimentos da Alma antes, né? A turma 1. Então agora eu vou entrar com o Movimentos 2 também. E as constelações individuais, em grupo, tem meditação no seu espaço? No meu espaço tem algumas atividades, todas de desenvolvimento pessoal, e que tem uma sintonia com a constelação, que é a meditação, todas as quartas-feiras, das 8 às 9 horas, a gente tem dança circular, e agora a gente está iniciando uma aula de canto terapêutico, que é algo extremamente especial, com a Ana Paula, uma profissional aqui de São Paulo, que é uma cantora lírica, professora de canto, e ela trabalha, a visão dela é terapêutica a respeito da voz. Então, o quanto o fluir da voz nos ajuda, nos equilibra em todos os campos da nossa vida, né? O quanto, quando a gente está com os corpos equilibrados, a gente consegue passar uma mensagem de uma forma mais coerente, e o quanto as pessoas conseguem captar mais isso, né? E também nos ensina a cantar. Então, imagina que logo eu vou estar cantando. Então, cantar faz bem pra alma, amiga, mas eu não vou cantar aqui, gente, não se preocupem. Você espera um pouquinho, se prepara bem, tá bom? Porque eu sou sua amiga, mas assim, também não precisa forçar a barra. Não, brincadeira, a voz dela já é super bonita, eu não sei cantando. Quer dizer, já até sei um pouco, ela já cantou um pouco, mas... Já cantei pra você, né, amiga? Já, amiga, mas ainda precisa ainda de uma calibração. Não pouca é coisa. Coitada da Ana Paula, né? Eu falo que a missão dela comigo é enorme. Então é isso, gente. Aproveitem o trabalho da Arlete em Jundiaí, o contato dela. Então, para quem ligar, é 11 2816 6796, 11 28 16 6796, o site arletemenegatti.com.br e na fanpage no Facebook, quer dizer, Arlete Menegatti, 11 28 16 6796. Obrigada, amiga. Eu que agradeço.